Só para lembrar aqui que quem não quis a federalização desse caso antes, para que ele antes fosse resolvido, foi justamente alguns que estão aqui dizendo e clamando por justiça. Tá? E quem luta contra a impunidade, seja de miliciano ou de traficante, é sempre o nosso lado. O PL está sempre do lado do endurecimento. E o outro lado está sempre do lado do desencarceramento, para começar. Certo? E chega de falar de Bolsonaro. Acho que deve aqui um pedido de desculpas, como fez... Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas pro Bolsonaro. Tem que ter você, sua fascista. Igual. Fascista é o quê? É você que é fascista. Fascista é você. A senhora me respeite. Vamos respeitar o direito Chega de acusações infundadas. Vamos ter respeito. Deputadas, vamos respeitar que vocês tiveram respeito. Só no Rio de Janeiro, vocês vivem desumanizando o adversário de vocês. Tá? E chega de usar o corpo da Marielle pra vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca pra falar de Marielle, lava sua boca. Isso aqui Vem aqui lavar minha boca, então. Falta de respeito do parlamento. Deputadas, por gentileza. Será que a esquerda, as grandes fundações e ONGs têm o mesmo interesse em descobrir quem mandou matar Celso Daniel e o Toninho do PT? E por último, e não menos importante, quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Obrigada. A pergunta era quem mandou matar a Marielle. E a Polícia Federal, parabenizar toda a Polícia Federal, conseguiu chegar à conclusão do caso. E nós estamos aqui para discutir a manutenção da prisão do deputado que está envolvido nesse caso. Hoje, infelizmente, esta comissão tão importante funcionou como comissão de Constituição e Injustiça. Porque não votar hoje o pedido de prisão do Chiquinho Brazão é uma injustiça que machuca, mais uma vez, vilipendia toda a história e trajetória de luta da Marielle. Foi argumentado de que o caso não era para o Supremo Tribunal Federal. Ora, deputado Fausto, o problema é que houve uma obstrução da justiça. Quem deveria investigar estava em conluio com quem mandou assassinar. E a obstrução de justiça é um crime permanente. Se é permanente, ela aconteceu há 6 anos, aconteceu ontem, hoje e amanhã ia continuar acontecendo. Quando você interrompe um crime permanente, é o caso de flagrante. Isso é o mais básico do básico. E é por isso que a competência é do Supremo Tribunal Federal. Porque quem estava fazendo isso era um deputado federal, junto com o conselheiro do Tribunal de Contas, junto com o delegado que deveria estar investigando. E avanço, se não tivesse ocorrido a federalização, esse crime até hoje não teria sido apurado. Agora que a federalização deu retorno, deu resposta, até os aliados do ex-presidente querem pegar carona. É um caso curioso do Bolsonaro. Passou 4 anos, não investigou, não federalizou. E agora ele quer dizer que ele queria ter feito. Abra um parênteses. Ministro Flávio Dino da Justiça, há pouco mais de 1 ano, na sua posse, ele disse, nós vamos descobrir quem matou Marielle. Hoje é ministro Supremo, não compõe o governo. Presidente Lula apoiou essa decisão. E sem a federalização provocada pelo governo do presidente Lula, a elucidação desse crime odioso não teria acontecido. E aí chegam algumas pessoas fazendo a interpretação literal e dizendo, não, tinha que ser flagrante. Não cabe prisão preventiva. Não é verdade. Porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento pacífico. Desde 2015, no sentido de que a prisão preventiva, neste caso, se equipara à prisão em flagrante. E tem 2 requisitos que o Supremo Tribunal Federal exige desde 2015. 1, haja elevada clareza probatória da prática do crime. Nesse caso, há uma clareza tão evidente que não tem como se defender. O acusado, quando fala, ele piora a sua situação. Além disso, exige estejam previstos pressupostos legais que autorizam genericamente a prisão preventiva. E a prisão, deputado Mongas, é justamente para a preventiva. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Quem obstrui a investigação por diversas vezes, com queima de arquivo, com conluio com a polícia civil, obstruiu ou não obstruiu? Cabe ou não cabe prisão preventiva? A resposta só pode ser uma, cabe. E aí pergunta, não, mas o crime tem que ser inafiançável. Decisão do Supremo mais uma vez. Quando está presente os requisitos da prisão preventiva, não precisa de fiança, fica dispensada a fiança. É inafiançável. E qual o problema? Por que eu digo que hoje a Comissão de Constituição e Justiça cometeu uma injustiça ao não ter apreciado a matéria hoje? Por 2 motivos. 2 motivos. Primeiro, risco da demora.
A Constituição diz que o Supremo tem 24 horas para mandar para essa casa e o nosso regimento interno diz que nós temos 72 horas para apreciar. Se encerrar as 72 horas e não tiver tido julgamento dessa prisão, ela pode passar a ser ilegal. E se ela passar a ser ilegal, o deputado pode ser solto. Por quê? Porque quem deveria julgar não vai fazê-lo no prazo de 72 horas. Olha o risco da ausência dessa homologação dessa prisão preventiva. É transformar uma prisão legal em ilegal. É como se nós fôssemos, nesse momento, estivéssemos numa audiência de custódia, temos que apreciar uma matéria, temos prazo, e nós estamos dizendo, nós não vamos fazer isso. Nós não. Outros membros da comissão. E o outro risco. Sabe por que no fundo pediram visto e adiaram isso aqui para abril? Sabe por quê? É numa tentativa de diminuir a pressão popular e fazer com que em abril seja relaxada a prisão. Mas nós vamos avisar desde agora. A pressão popular não vai diminuir. Nós não vamos passar pano para miliciano. Nós vamos aumentar a pressão para que, de fato, essa prisão seja julgada o quanto antes. Esse instituto é tão importante que não é do deputado. Esse instituto é importante porque ele defende o parlamento. Esse instituto é para quando há excesso e perseguição do judiciário, o parlamento pode dar um basta. E tem que ser imediato. Tem que ser na hora. Não é uma imunidade para o parlamentar. Não, é uma proteção para o parlamento. Mas quando a Câmara dos Deputados escolhe ficar de costa para o apelo popular, ficar de costa para a Constituição Federal, os precedentes do Supremo Tribunal Federal, adia um julgamento necessário. Infelizmente, cometemos uma injustiça que corre o risco de anular nossa reunião, de transformar a prisão legal em ilegal, e isso tudo por uma decisão política da Comissão de Constituição e Justiça. Lamento muito a decisão no dia de hoje.